ao encontro Eu Sou a Minha História, com a apresentação do livro A Minha História, de Marcos Pô. Não sei se os que estão aqui presentes já tiveram a oportunidade de dar uma vista de olhos pelo meeting, mas de facto este lugar, e de uma maneira muito particular na edição deste ano, é o encontro com o testemunho de uma história e de vidas concretas. Desde as exposições sobre Takashi Midori Nagai, Carlo Acutis e os Heróis pela Vida, que reúne a história destas pessoas para comunicar que, diante da grandiosidade humana, não podemos contentar-nos apenas com ficar fascinados, mas perceber o que é que essa vida tem a dizer à nossa. A pergunta que dá título ao encontro de hoje, Eu Sou a Minha História, parte da provocação que o poema de Leopardi nos oferece e que dá título a este meeting, que quer dizer esta solidão imensa, e eu o que sou. E com este encontro procuramos delinear um percurso de utilidade para a vida de cada um, a partir do encontro com a vida e com a história do Marcos Pô. Este rapaz de Barcelona viveu um encontro que o tornou apaixonado por Cristo e que se encontrou definitivamente com ele há quase 10 anos, numa noite em que teve um acidente de moto enquanto estava a regressar ao seminário, no qual tinha entrado apenas 10 dias antes. Quem é o Marcos Pô e por que razão queremos fazer um encontro sobre um jovem catalão que morreu com 23 anos? Porque é que decidimos traduzir o livro que ele escreveu para o dar a conhecer a tantos que vivem as mesmas perguntas e que desejam viver com a mesma intensidade? Para nos ajudar, dou as boas-vindas aos nossos convidados, o padre Iago Gaio, tio do Marcos, e o Javier Andreu, um grande amigo meu e do Marcos. Aliás, por causa da amizade com o Marcos, tornámos-nos mais amigos, ainda que eu não o tenha conhecido pessoalmente, que chegaram ontem de Espanha para estar connosco neste fim de semana a falar-nos da vida do Marcos. Começo por apresentar o Musen, para usar uma expressão catalã, Iago Gaio, que nasceu em Barcelona a 10 de abril de 1974, estudou Direito na Universidade de Barcelona, Filosofia na Universidade de Navarra e Teologia na Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma. Foi ordenado sacerdote a 25 de setembro de 2004 e é pároco em Masnou, em Barcelona. Por último, mas não por isso menos importante, é tio do autor e da personagem principal deste livro. Leio-vos um excerto em que o Marcos se refere ao tio. Ao longo desse ano, a relação com o meu tio Iago cresceu muitíssimo e começou a ser uma das pessoas que mais me acompanhava. Era pároco em Benicassim. Pouco a pouco comecei a passar mais tempo com ele e com a comunidade que estava a surgir na sua paróquia. Sempre me senti chamado a participar ou a ser testemunha do caminho dessa comunidade. Eu fiquei mais uns dias com o meu tio e pude experimentar a vida que ele levava. Apaixonei-me pela sua vida, pela paternidade e pela sua forma de acompanhar, pela relação entre os sacerdotes de lá, com os quais também fiz amizade, e por muitas outras coisas. Sobretudo comecei a rezar habitualmente a liturgia das horas. Que o Senhor fosse aquilo que dominava absolutamente todo o dia, entusiasmou-me. Estava chamado a viver dessa forma. Que Cristo não estivesse apenas em acontecimentos isolados na minha vida, mas sim naquilo que definia todo o meu dia, interessava-me muito. Na vida de oração e de entrega que via no meu tio, descobri isso. E é de um modo muito, muito especial também que acolho o padre Iago, porque tenho muita curiosidade e muito interesse em saber como é que ele viu este percurso do sobrinho, como viu o sobrinho a acolher a iniciativa de Cristo e a forma como isso possibilitou que ele vivesse uma vida feliz. E apresento o Javier Andreu, que vive em Madrid, estudou Filosofia e Ciências Religiosas e é professor de Filosofia e Religião no Colégio Santo Inácio de Loyola, em Torrelodones, nos arredores de Madrid. Foi curador da parte sobre o Marcos Pô da exposição La Plaza del Encuentro, no Encuentro Madrid deste ano, onde eu tive a possibilidade de estar a ver esta exposição. E em fevereiro deste ano esteve em Lisboa para apresentar a estreia do documentário El Cid de Marcos. Foi um documentário feito para dar a conhecer a história de Marcos. Então, a primeira pergunta que eu faria a estes dois amigos é:
O que é que aconteceu na história de Marcos de especial? E o que é que mudou desde aí? Bom dia a todos. Obrigado por convidar-me, por nos convidarem os dois a Lisboa para estar com vocês e a receber de novo, mais uma vez, a prenda que é a vida do Marcos. É uma prenda não merecida. Lembro-me de um verão nos Pirineus com o Marcos. O Marcos era uma criança ainda de 6, 7 anos e cantávamos juntos uma canção que estava a tocar na rádio. Nesse momento, pelo meu lado, não havia nenhuma mais mínima suspeita ou pensamento de que no futuro o Marcos fosse um pai para mim. E conto isto porque como eu vivi a sua vida, como eu fui testemunho da sua vida. Não é que no Marcos houvesse algo genial, especial, é que ele recebeu uma prenda grande. Um mês antes da sua morte, exatamente um mês antes, ele esteve na minha casa uns dias. E preparamos juntos um testemunho onde ele ia partilhar com um grupo grande de amigos, porque ele tinha deixado a namorada para entrar num seminário, e quando ele contava a vida, quando ele explicava os detalhes da sua vida, e principalmente aquele momento tão importante na vida que foi um encontro com Cristo, ele dizia: o que eu encontrei foi uma companhia fascinante. Na humanidade e na amizade com os professores no colégio, e depois com a vida que encontrou no movimento de comunhão e libertação. Vou ler, está no livro, mas vale a pena ouvir diretamente. Vou ler como é que ele explica este encontro. Sempre tinha seguido a vida que os meus pais me propunham, mas com o tempo perdi o interesse pela missa nos domingos. Mentia e dizia que tinha ido, mas não ia. E comecei a questionar muitas práticas. De repente, aquele Deus a quem eu rezava mecanicamente e que só dizia o que é que eu tinha de fazer, perdia peso na minha vida. Mas esse desencanto para frente à igreja começou a ser um desencanto com tudo. Já nada me entusiasmava verdadeiramente. Cada coisa que eu vivia era desilusionante, perdia a ilusão, era uma decepção e com o tempo transformava-se num peso. Mas nunca deixei de acreditar de que houvesse algo mais, nunca deixei. Mesmo deixando de viver a fé, sempre havia um ponto escondido em mim que pensava: há mais alguma coisa, há algo mais. Mas não só, sempre percebi uma grande necessidade de me relacionar com esse ponto misterioso que eu intuía. Passados os primeiros meses no meu colégio novo, alguns professores começaram a ter um atrativo, a me contagiarem e a entusiasmarem com aquilo que ensinavam. As disciplinas eram intensas e acordavam e despertavam uma grande curiosidade. Disciplinas como a História ou a Física. Estes professores começaram a ser uma grande provocação, enorme. Bastava só ouvi-los, a sua linguagem. Falavam do desejo, da felicidade, da espera, da tristeza. As perguntas das pessoas, do homem. Estas questões começaram a provocar-me muito e começaram a despertar muitas perguntas em mim. Percebi que nunca tinha pensado no meu destino, naquilo que eu desejo, naquilo que me faz feliz. Percebi que era um velho com 16 anos. O Marcos faz amizade com estes professores e estas professoras, na relação com eles, convidam a passar uns dias juntos nos picos da Europa, numas montanhas no norte de Espanha.
E o Marcos conta no livro, vocês vão poder ver, conta um diálogo na tenda, à noite, no campamento. 4 rapazes de 16 anos que têm este diálogo. Edo, um dos 4, começou a falar dos desejos, do que ele desejava, do que lhe faltava na vida e do que tinha acontecido durante os dias do campamento. Eu ouvia com atenção. Sei que o meu coração parou. Fiquei mudo e descobri-me a pensar: o que é que está a passar? Não sei, mas isto sou eu e a mim está-me a acontecer isto. Na experiência deste meu amigo, na sua forma de falar, eu percebi-me por inteiro, completamente. Ele falou do que eu era, como ninguém tinha feito antes. Encontrei aquilo que sempre busquei e esperei, mesmo sem saber muito bem o que é que buscava, o que é que procurava e o que é que esperava. No dia a seguir, quando acordei, olhei as montanhas e pensei, não sei muito bem o que é que se passou, o que é que significa tudo isto, mas Deus, esse ponto misterioso que nunca tinha entrado na minha vida, entrou, é carnal. Esse foi o meu encontro com Cristo. É fantástico ver na vida de Marcos como o Senhor surgiu ao encontro de uma forma determinada. Para ele foi neste encontro com estes amigos e concretamente com a proposta da vida de comunhão e libertação. E como o Marcos não se apropriou, não se transformou em proprietário da presença de Jesus, não alterou, não redesenhou, acolheu tal qual como Deus lhe tinha oferecido. E como o Marcos reconhecia como este Cristo, esta autoridade, que entra na vida para fazer a vida verdadeira e bonita, como era possível dialogar com ele, principalmente em 3 lugares: na realidade, nos amigos e na proposta educativa de comunhão e libertação que se chama Escola de Comunidade. No livro, vê-se bem, e nos diários também, todas as vezes que Marcos diz isto, como ele percebe-se permanentemente em relação com os amigos e confronta tudo com os amigos e com a escola de comunidade, com esta proposta catequética que recebemos em Comunhão e Libertação. Na noite da sua morte, um sábado à noite, porque ele foi atropelado por um carro que não fez o stop. O Marcos passava, o carro não parou no stop e foi atropelado e morreu naquele momento. Nessa noite a minha irmã telefonou-me e reparem até que ponto era tão evidente que o Marcos não se construía ele próprio, mas que era construído pelo Senhor através dos amigos, que nesse momento, quando me telefonaram para dizer aconteceu isto, quando eu soube da morte do Marcos, a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhei-me e disse a Deus: Deus, o que é que fizeste? E imediatamente depois eu disse: oferece-me aos amigos do Marcos, porque se estes amigos fizeram este Marcos, também podem fazer um Diago novo, podem me fazer novo. O Marcos confrontava tudo com os amigos e com a escola de comunidade. Uma vez tinha estado em casa a passar uns dias e quando ele vinha, ele tentava sempre ficar vários dias. Em algumas ocasiões, quando ele vinha vários dias, mas também convidava alguns amigos, vinha com amigos. Numa destas vezes, era uma terça, uma quarta, ia ficar em casa até o domingo. E na sexta-feira vinha uma amiga chamada Jara, de Barcelona, que mora em Madrid, e ele disse-me: olha, tio, na sexta-feira chega a Jara no comboio das 5 da tarde. Fomos os dois à estação buscá-la e chegamos à estação às 5 para as 5. Tínhamos 5 minutos. Estacionamos o carro, ele olhou para mim
Eu olhei para ele e dissemos, olha, temos 5 minutos. Olhou para mim, sorriu e disse, claro. Então, trabalhamos a escola de comunidade. Temos 5 minutos, trabalhamos a escola de comunidade. E eu disse, sem dúvida. Pegou no livro da escola de comunidade e começou a ler o texto da escola de comunidade. E de repente pergunta-me, Iago, o que é que significa esta palavra para ti? E trabalhamos palavra após palavra para entrar na profundidade do texto. Vou ler agora 2 mensagens dele que ajudam a perceber o que é que quer dizer ser filho. Ser filho quer ser alcançado por Cristo. Há 2 semanas que estou assim, nojento. Não percebo. E porquê é que não consigo definir o que me acontece? Não sou capaz de explicar, de atribuir este mal a nada. Neste momento, só me interessa que isto se transforme numa pergunta, de trabalhar mais a escola de comunidade e de aprofundizar nas coisas. Então, esta nojice será frutífera. O meu coração não se apaga, continua a exigir, e este é o principal sinal do amor do Senhor. Preciso da escola de comunidade, porque para mim é fácil estudar, ver os amigos, trabalhar ou estar em casa, mas sem me surpreender do que está a acontecer. Preciso educar o meu olhar, preciso trabalhar a escola de comunidade. Bom dia. Eu também estou muito contente e muito grato por estar aqui com vocês em Lisboa, por estar com vocês e por poder falar do Marcos, que para mim é uma coisa muito importante, uma pessoa muito querida e fundamental na minha vida. Bueno, yo le conocí con 17, 18 años. Eu conheci o Marcos quando eu tinha 17 ou 18 anos. Ele era um ano mais velho. E durante este tempo tivemos uma amizade muito bonita, muito verdadeira, que mudou a minha vida. Depois conto, com mais detalhe. Por adicionar uma coisa ao que o Iago já disse sobre o início da conversão do Marcos. Se vocês quiserem, falamos mais devagarinho, basta dizerem. Como para o Marcos, o caminho de fé que começou com estes amigos, vivendo intensamente a igreja no movimento de comunhão e libertação, ele diz, este foi o meu encontro com Cristo. E é bonito, é potente ver como no Marcos o caminho da fé é o caminho que cada vez mais tudo o que eu vivo está relacionado com Cristo, tem relação com Cristo, com este Cristo que eu encontrei, que fez que a minha vida seja uma vida feliz. Eu antes vivia como um velho e agora a minha vida é outra coisa. E eu quero que toda a vida esteja sempre cada vez mais em relação com isto. E gostaria de contar um episódio onde isto se percebe bem. O Marcos conta, ele apaixonou-se por uma rapariga, uma paixão muito intensa, e ele declarou-se a esta rapariga, ela disse-lhe que não. Eles mantiveram uma relação, uma amizade intensa e bonita, e uns meses depois ela foi a Barcelona visitá-lo e disse, olha, agora sim, agora estou apaixonada por ti. E ele disse, fantástico. Mas ela disse-lhe, mas para mim não é suficiente que nós estamos apaixonados um pelo outro. Não é suficiente para estar juntos. Porque se estar juntos não tem nada a ver com esta vida grande e bela que nós já conhecemos, se a nossa relação não é para conhecer mais o amor de Deus que já encontramos, então a mim não me interessa a relação contigo. E o Marcos disse que nesse momento a sua vida passou de 2 dimensões a 3 dimensões.
Cada coisa que fazemos con la felicidad de mi vida. realmente tem relação com a felicidade da minha vida, com o meu destino, com Deus. Entonces él habla de cómo E então ele diz, veis el camino de Marcos, e repete muitas vezes, e vê-se muito bem no caminho que se vê no livro, todos podemos recorrer, é um caminho que todos podemos fazer, todos podemos percorrer, e é um caminho marcado por cada vez mais diálogo, cada vez mais todas as coisas em relação com o amor da nossa vida. Él cuenta, pues, de un Outro exemplo que ele conta na universidade, pública de Barcelona, na pública de Barcelona, com os colegas de aula, a falar de comidas, de carne, de carne, de peixe, da boa comida. y que a él, yo recuerdo cuando me lo contaba, E eu lembro-me bem quando ele contava que dizia, qué grande es el Señor. que ele disse, uau, que grande é o nosso Senhor. Señor. Se tapó así y sus amigos, fue Marcos, qué pesado eres, porque tienes que hablar todo el E os amigos disseram, epá, não sejas chato, estás sempre a falar de Deus, aqui e Las ali. cosas hablan de E ele disse, não sou eu que falo, são as coisas que falam dele, são as coisas que falam sobre Deus. E partindo disso, verdad o no. organizaram estes amigos um encontro com dois professores de metafísica e de física para ver se isto era verdade ou não era verdade. Señor, esta intensidad. Toda a vida dele era o desejo de encontro com o Nosso Senhor. Eu sou de Madrid Dormía en su casa. e quando ia a Barcelona dormia na sua casa com ele. E ele dizia, então amanhã de manhã levantamos, rezamos laudes, vamos à missa e vamos ver os meus amigos. No rezamos por la mañana laudes, Então acordamos tarde, nós rezamos laudes e tínhamos de sair a correr. vamos a la moto, Pegamos na moto e eu pensei, vamos à missa? Ok. Perdemos os laudes, vamos à missa. se sube, me da el casco, Subimos na moto, dá-me o me capacete, da su móvil, dá-me o telemóvel e diz, toma, reza as laudes, enquanto eu guio a moto. en Barcelona, E então a minha imagem é os dois capacetes a chocarem um com o outro, eu sentado atrás da moto, com o telemóvel na mão, a gritar as laudes, porque ele queria começar o dia com as laudes. instante es banal, Nenhum instante é banal, nenhum instante se pode perder. Cada segundo precisa de uma intensidade. del libro, E gostaria de ler um trecho do livro, lo cuenta muy bien. onde isto se percebe muito bem. O Marcos conta muito bem. Vuelve a ser más bello. Tudo é mais belo, mais intenso, No pueda imaginarse ni mesmo siquiera cómo puede que ser cada um de nós posible nem sequer é capaz de imaginar como é que posso ser ainda mais feliz. Desta maneira, e reparem, estudio, o estudo, escuela de comunidad, a escola de una comunidade, conversación, uma conversa, um diálogo, uma mensagem, platos, lavar os un pratos, dolor de espalda, dor de una costas, tristeza, uma tristeza, sacrificio, um sacrifício, hacer deporte, fazer ver desporto, las nubes o una ver mujer as nuvens ou uma mulher guapa, bela, incluso mi pecado ou até o meu pecado, se convierten tudo todos por se igual transforma en por igual ocasiones para retomar em la ocasiões relación con él. para voltar à relação Todo com se Ele. vuelve vocación. Tudo é Todo se vocação. convierte en la modalidad Tudo é a modalidade na qual outro, maior do que eu, quer educar-me, crecer. fazer-me crescer, devolver a consciência e dizer-te, eu estou contigo e te amo, amo-te. Impresiona el elenco. Impressiona-me muito o elenco, todas as coisas que ele diz. Dor de costas, tristeza, lavar os pratos, Propio pecado, até o meu próprio pecado. Tudo é ocasião na qual outro quer te dizer que está contigo, que te ama, que te quer educar, quer que a tua vida seja mais feliz. Pero cuando veías a Marcos, Quando vias o Marcos, vias realmente isto. esta plenitud, Esta plenitude, el deseo de que toda la vida, o desejo de que toda a vida fosse assim. si la vida es esto, Claro, se a vida é isto, eu olhava para ele e dizia, eu quero que a minha vida seja isto também. E o Marcos refere também muitas vezes no livro que inicialmente procurava determinadas coisas, mas que depois deste encontro passou a procurar outras. Leio uma frase em que ele diz, quando estava a pensar no curso que ia escolher para a universidade, ele disse: o critério que até então tinha usado, garantir o futuro ou o dinheiro, deu lugar a outro. Onde é que Deus me chama? E para esta segunda ronda de perguntas, começaria com a pergunta: o que procurava o Marcos e de que forma esta mudança de critério
que ele descreve trouxe uma novidade à sua vida. Esta mujer de la que se enamoró Marcos, que se llama Esta Rocío, Rocío, esta mulher da qual o Marcos apaixonou-se, con el tiempo, passando o tempo, viene a Barcelona, ela veio a Barcelona, diz-lhe que também está apaixonada por ele, o Marcos fica contente, de distancia, ela propõe-lhe um tempo de distância de 3 meses, no hablar para poder verificar de não falarem, para poder verificar esto es lo que el Señor quiere para se realmente era isto o que Deus, Nosso Senhor, queria para eles. E depois dos 3 meses, o Marcos vai a Madrid y en ese momento los dos acuerdan. e nesse momento os dois dizem sim, Esto es para realmente parece que, esto es un noviazgo, estamos que enamorados, estamos apaixonados, empezamos este começamos a namorar, começamos um noivado. es precioso porque E é este fantástico. testimonio luego sale en el libro también. No livro vê-se muito bem, Marcos mas no testemunho que o Marcos deu um mês antes de falecer, ele diz: imaginem meses largos, meses, muitos meses, ásperos, ¿no? meses difíceis, meses de espera, De la posibilidad de ser novio. da possibilidade de ser namorado desta mulher fantástica. Por fin me dice que sí, E quando ela finalmente diz-me sim el noviazgo, e começamos a namorar, exámenes en la era universidad, logo depois dos exames, portanto havia uns dias livres para poder descansar e estar juntos. estábamos en el autobús, ¿no? Estávamos no autocarro em Madrid. Imaginar, ¿no? Los dos. Imaginem, os dois no autocarro, agarrados à barra do autocarro, ¿De dónde saqué e o Marcos diz: movimiento? não sei onde fui buscar a liberdade, a ousadia para dizer: Rocío, Aquí me pasa algo, ¿no? aqui no coração passa-se qualquer coisa. E eu não estava a dizer, nem queria acabar o namoro, porque ela era fantástica, mas acontecia qualquer coisa no coração. Y hizo, E a Rocío olhou para ele e disse: ainda bem que dizes, porque a mim acontece-me a mesma coisa. E então a pergunta foi: e o que é que fazemos com isto? Vamos responde al corazón. Vamos juntos procurar aquilo que responde ao coração, porque se não és tu, nem sou eu, e o nosso namoro é o mais belo que temos agora, então o que é que responde ao nosso coração? Dilatarse, el corazón se le E nesse momento, o coração do Marcos cada vez é maior, dilata-se. E Cristo, que entra através do carisma, que entra através do namoro, entra através dos amigos, Cristo vai entrando e possuindo o coração do Marcos. De forma que esta grande pergunta transforma-se numa pergunta vocacional. Será que tu, Cristo, estás-me a chamar a uma entrega total? Marcos, nesse momento, tem um tempo difícil, com dor, doloroso, para discernir se o Senhor estava a chamar, a propor, deixar a Rocío para ser sacerdote ou não. E neste momento, eu lembro muito bem, numa viagem, tínhamos ido a Valência, a Rocío estava próximo da minha paróquia e fomos visitá-la. E depois de visitá-la, de passar um dia juntos, e regressando, e o Marcos fez todo o caminho na autoestrada a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a dizer: não sabes como eu amo, mas parece que Deus está-me a pedir para deixar. Falou com vários dos amigos e perguntava: como é que eu posso saber se a tenho de deixar ou não? E, finalmente, ele decide romper a relação, acabar a relação com a Rocío, porque estava chamado a ser padre. Nesse momento, a Rocío estava a fazer um Erasmus na Itália, em Florença. E o Marcos diz: a mim, na igreja, no movimento, ensinaram-me que o desejo é muito importante. E eu desejo uma relação com a Rocío. E depois ele mais tarde contou, que ele ia no avião para acabar a relação com a pessoa mais fantástica, a pessoa que eu mais quero neste mundo. Eu não quero, mas sei que o Senhor está-me a pedir isto. E ele está no avião e diz a Cristo: Cristo, eu vou a Florença, acabo a relação com a Rocío, mas com 3 condições. A primeira condição é que acabar com ela faça de mim
mais feliz, que eu seja mais feliz. A segunda condição é que ela seja mais feliz. E a terceira condição é que a nossa relação seja para sempre, na modalidade que tu quiseres, mas que seja para sempre. Ele volta de Florença com o coração partido e vários amigos aconselham um tempo de distância aos dois. E durante um tempo marcam uma distância, não falam, e mais tarde têm um encontro na minha paróquia e depois voltam-se a ver no verão, em La Tuile. E na montanha combinam ter um momento para contar o que é que aconteceu em cada uma das vidas depois de ter acabado o namoro. Nesse diálogo, Marcos percebe como ela é mais bela que antes, como ele é mais belo e está mais feliz do que antes, e como realmente, de uma forma não esperada, ela é mais dele do que nunca. O Marcos diz como, andando na montanha, regressando, depois deste diálogo, disse ao Senhor: meu Deus, eu dei-te o que eu mais queria e tu fizeste florescer de uma forma inimaginável. E o Marcos disse ao Senhor: na analogia do póquer, eu dei-te isto e tu dás-me tudo, agora eu dou-te tudo. E o Marcos diz como depois deste sacrifício que tinha sido deixar a Rocío, como toda a realidade ganhava em riqueza. E neste testemunho, antes de falecer, ele dizia, é que tal qual o Javier dizia agora, era exatamente o prato que temos de lavar, o livro que temos de ler, a disciplina que temos de estudar, aí está Cristo. Aí encontras o nosso Senhor. Como ele fez a experiência de que não se perde nada na relação com Cristo. E isto lo cambia, o sea, el punto de la vocación. E um percurso assim é impressionante ver a vocação em Marcos, onde se vê muito bem esta mudança de critério que o Ricardo fez na pergunta. A vocação é o critério da vida. Lembro-me perfeitamente dos últimos diálogos com o Marcos, as últimas conversas. Falávamos muito da vocação. Ele insistia. A vocação vive-se no presente, em cada momento. Não é só mais à frente, quando eu conseguir ser, quando eu for padre, quando eu casar, quando eu for... Vive-se no presente. É outro que te chama, que te vem buscar, e a vocação é responder. E a resposta é todos os dias. Gostaria de contar 2 exemplos neste sentido. Que é muito potente nele com relação aos estudos. Ele estudou Física e fez o curso completo. Acabou o curso e poucas semanas depois entrou no seminário. E é interessante porque ele, durante os primeiros anos do curso, já teve esta intuição da vocação. E mesmo assim, fez o curso completo. Quando tu reparavas nele, não dava a sensação de que ele estivesse a estudar, mas com a cabeça a pensar noutra coisa. Ele estudava, estava na universidade, e isso, cada dia, era o mais importante. Não outra coisa que ia acontecer no futuro. Não, cada dia era o mais importante. Uma amiga conta um exemplo do último ano que ele estava preocupado com os exames e esta amiga sabia que ele ia para o seminário e ela dizia, Marcos, epá, não te preocupes com os exames, não é um problema, olha, se passas, se não passas, depois vais para o seminário e ele olha para ela e diz, muito sério, e diz... Ele pensou, ele não chegou a dizer, mas pensou, não percebeste nada. E o que ele disse foi, não, a minha vocação vivo no presente. A minha vida passa por estes exames, não o que vai acontecer daqui a 2 meses no seminário. A minha vida
é agora. O Senhor pede-me tudo Y luego, agora, nestes tú exames. le veías que vivía así. O sea, E era Marcos murió a evidente 2 semanas que ele de vivia entrar en el assim. seminario. Ele morreu 2 semanas depois de siempre entrar no seminário. Le miraba, Mas eu pensando que su sempre, vocación estaba cumplida. penso sempre que a sua vocação é completa, está realizada. Y otro ejemplo muy sencillo Não de se esto, perdeu nada por estar só 2 desde meses un no correo seminário. que le Outro escribió al exemplo padre Lepori é e-mail que ele escreveu ao Padre Alepore a la semana. quando Se estava no escribía en un seminário. correo Uma y semana depois de entrar no decía, seminário e uma semana antes da morte. Neste e-mail, o Marcos "He dizia: despertado hoy mi habitación en el seminario acordei a hoje 6 de la mañana. no meu quarto, no seminário, No hay às 6 da manhã. calefacción, mi habitación es el polo norte. Está frio, o de meu agua quarto caliente é o Polo en la Norte ducha". e só tenho 2 minutos de água quente no duche. Y decía, me he levantado, me he Dizia, duchado y enseguida me acordei, venía la mente, levantei, me venía la queja. tomei banho com 2 minutos de água quente Y e de repente ha sido como si, como escuchar a Cristo que me de dijera, repente foi como ouvir a Cristo dizer: Marcos, y no es tu esta não la me querias forma dar a tua vida en la que e não é has visto que esta estoy a llamando. forma na que tu estás a ver que eu te ¿Me estou la a das chamar. o no me la das? Dás-me a tua vida ou não me dás a tua Y vida? acogí el sacrificio E naquele momento, para mim, tudo isto era um sacrifício com gosto. en las cosas que tengo delante. O problema é se as coisas que eu tenho à minha frente é Ele que me chama ou não. E ele estava tão apaixonado de Cristo que não é que não fosse um sacrifício, a ducha com água fria, mas havia uma decisão pessoal que dizia: se Ele chama-me aqui, vou, mesmo que seja incómodo, mesmo que seja difícil, dificuldades com os amigos, sacrifícios grandes, mas se tu, Cristo, chamas-me aqui, eu vou. Por isto, eu sigo-te. Porque, como o Iago disse, tu já demonstraste que cumpres tudo, que realizas tudo. Deixo tudo para te seguir. Algo que o Marcos descreve na sua história é a importância de pertencer a um lugar, também como nos dizia o Padre Iago. O Marcos refere-se a muitos amigos neste livro. A pessoas com quem partilhava a vida, a quem ajudava nas dificuldades, com quem se confrontava, a quem corrigia e por quem se deixava corrigir. E com estes amigos ele descobriu uma nova vida e diz que estava a viver a mesma experiência que os apóstolos viveram com Cristo. Olho para trás, diz ele, e não posso deixar de reconhecer que fiz a mesma experiência que os discípulos, exatamente a mesma. Os evangelhos falam do encontro real e concreto com uma pessoa de carne e osso, com um olhar excepcional, e no meu caso acontecia o mesmo, mas através de uma pessoa concreta. E a última pergunta que faço ao Padre Iago e ao Javier é como aprendeu o Marcos a conhecer-se na solidão do seu coração. Para mim é muito evidente que o Marcos fez foi acolher o que o Senhor lhe dava. E acolher com uma delicada obediência. Quando ele reconhecia algo que era verdadeiro, ele assumia. E já nunca mais tinha uma suspeita, uma dúvida, uma questão sobre o que eu tinha visto era verdade ou não. O que era verdade, era verdade. E isto é um exercício da liberdade. Aquilo que eu já vi, assumo e para mim é um critério. E uma das coisas que ele viu foi a autoridade do padre que lhe acompanhava, José Miguel García. O Marcos, na amizade com o Garci, por uma série de circunstâncias que eu só conheci agora mais tarde, temos uma freira que é uma freira de clausura no norte de Espanha, onde este sacerdote, Garci, ia com um grupo de amigos e disse ao Marcos: olha Marcos, anda também. Algo aconteceu nesse mosteiro, onde estava esta freira, e a freira telefona ao Garcia e diz:
olha, não podem vir, porque aconteceu X coisa, um problema qualquer no mosteiro, José Miguel dice, no "No, convento. es que Marcos tiene ya el billete comprado. E o José Miguel diz, Esta monja que no conocía a mas o Marcos já comprou o le dice, bilhete. bueno, pues venid vosotros dos. E a freira Ven disse, tú, ok, José Miguel, não podem vir o grupo todo, mas venham os dois. Venhas tu, Garcia, e traz este tal Marcos. se las ingenió para que Marcos y José Miguel estuvieran E isso foi uma grande criatividade do Senhor para que o José Miguel Garcia pudesse estar 2, 3 dias com o Marcos sozinhos nesse convento, onde o Marcos viu o que era uma autoridade. E o José Miguel Garcia disse, agora tu tens de ser o pai dos teus amigos. E ele disse, mas pai dos meus amigos, tenho 19 anos. Pero obedece. Unos días después, sin que José Ele Miguel não haya percebeu, hablado mas con el obedeceu. responsable de Comunión y Liberación, Vários dias mais tarde, sem que o José Miguel Garcia tivesse falado com o responsável de Comunhão e Libertação de Espanha, llama a Marcos o y le responsável dice, diz, Marcos, "Te llamo para decirte queria-te que a pedir partir de ahora eres el para responsable seres de o la responsável da comunidade de universitários de Barcelona. Dice, bueno, pues a mí el Señor me pide que sea hijo siendo padre. E o Marcos percebeu que o Senhor estava-lhe a pedir ser filho sendo pai. Al que Dios E é um le pide que rapaz sea de padre 19 anos, que son mayores Nosso que él. Senhor está-lhe a pedir ser pai de rapazes, de universitários, mais velhos do que ele. E para ele foi muito difícil. No início foi muito difícil. Dice, no se trata de que tú te encargues de nada. Todos dizem, não tens de ser responsável, não é fazer nada. E ele dizia, mas não consigo. Até Con tal tensión, chegou a ir ao médico, porque viveu a responsabilidade com uma tensão tão forte que chegou a pensar que estava doente. Até que ele percebe que ser amigo e ser pai é identificar e sinalar, indicar a presença do Senhor. Olha, aí está o Senhor. Conto duas coisas que ajudam a perceber como é que o Marcos acompanhava, portanto, era pai sendo filho. Una chica italiana que vino a Barcelona Falando uma vez com uma rapariga italiana que veio a Barcelona fazer o Erasmus, que ela ficou muito amiga do Marcos, ela chama-se Maria, e depois da morte do Marcos eu perguntei, Maria, la amistad con Marcos. como é que era a amizade com o Marcos? Amiga de Marcos. Por que é que tu eras amiga do Marcos? Que estudiaba Derecho E ela, que estudava Direito, disse, porque Marcos me quería a mí porque o Marcos mucho más de lo que yo me quería que a mí. amava-me a mim muito mais do que eu me amava a mim própria. E disto há dezenas de exemplos, mas de que ele era pai dela e de todos os que o Senhor lhe punha ao pé dele. Un señor que se llama Quando ele vinha à minha paróquia, ahora debe tener unos 70 conheceu uma pessoa da paróquia, um senhor que agora tem 60 e tal anos, talvez mais, 70 e poucos anos, en esta temporada en la que Marcos que quando o Marcos vinha à minha paróquia, e houve uma época na que o Marcos vinha muito, este senhor já estava reformado, chama-se Arcádio, era muito sério, muito quadriculado, rígido y rígido, pouco flexível, Marcos lo empieza a acompañar. mas o Marcos começa a acompanhá-lo. O Marcos, um rapaz de 20 anos, que começa a acompanhar um reformado de 60 e muitos anos. E este Arcádio gostava de jogar ao pádel. E cada vez que o Marcos vinha à paróquia para me visitar, organizava uma tarde de pádel com o Arcádio. E numa destas ocasiões, este Arcádio, que já estava muito contente com a amizade com o Marcos, há um momento em que o Marcos diz adeus, porque tinha de voltar para Barcelona, o Arcádio, triste, e até a protestar, a lamentar, manda-lhe uma mensagem a dizer: porquê é que tens de ir embora? Porquê é que não ficas aqui? Porquê é que não moras aqui connosco? E Marcos responde isto. Este texto enviou-me o Arcádio ontem. Cada um de nós segue o Senhor. Cada um no seu sítio. Na sua escola de comunidade. E com a sua gente. E se seguimos, de certeza que no futuro seremos mais felizes e seremos mais amigos na próxima vez que nos encontrarmos. Ya para terminar, yo quería solo resaltar Para terminar, gostaria de destacar
que esta vida grande e bela do Marcos, porque isto que nós contamos é só um pequeno aperitivo para suscitar o gosto e a fome para comer mais deste livro fantástico, onde o próprio Marcos conta a sua história e conta outras muitas coisas da vida do Marcos, que é uma vida fantástica, que continua a ser fantástica, que continua a dar muitos frutos. De facto, temos uma associação de amigos do Marcos, porque vemos que o Nosso Senhor continua a fazer grandes coisas através do Marcos. E nós estamos chamados, primeiro, a viver entre nós, porque é bom para nós, mas ao mesmo tempo a dá-lo a conhecer a todo mundo. Por isso é que fazemos um livro, outro livro, fazer um documentário e fazer tudo o que o Senhor nos indicar. E tudo, no fundo, é para contar o mais importante que o Marcos dizia. Que quero dizer através de uma mensagem que o Marcos me mandou uma vez. Marcos, como é que estás? Uma mensagem minha do WhatsApp, como tantas que enviamos. Resposta do Marcos. Cada vez não sou nada sem Deus. A minha dependência cresce todos os dias. E depois sim, com muitas coisas na vida, cansado, ocupado, com trabalho e problemas por todos os lados. Mas só me preocupa uma coisa: estar com e viver para Ele. Intento cuidar a memória e a oração. Ele é tudo, Rabi. Cristo é realmente a verdade. Sem Cristo não somos nada. A nossa missão é descobrir que Ele salva o mundo. Para que se pueda ver bien esto, me parece importante. E para perceber bem isto, é importante esta última coisa, porque senão pode parecer que o Marcos fosse um iluminado, um espiritualista, mas não é. Marcos fez um caminho. Os primeiros textos que o Iago leu, o Marcos diz que ele tinha uma grande tendência a se afirmar ele, que os outros repararam nele, falaram sobre ele e sempre procurava a admiração dos outros. Mas pouco a pouco a história dele é a história de abrir as portas para que cada vez mais o centro da vida não fosse ele, mas fosse Cristo, fosse outro. E é um caminho que todos podemos fazer. Gostava de ler um e-mail para terminar. Um e-mail que ele escreveu a uma amiga, onde conta como é que ele ia todas as noites dormir. Antes de ir dormir, o Marcos, depois de cada um dos dias, o Marcos num dia qualquer, conta-lhe isto: estou esgotado por este dia, dorido pela enorme capacidade de desatenção que eu tenho pelo Senhor e pela minha falta de capacidade de ser simples e de querer mais a sua glória que a minha. Continuo a procurar-me mais a mim do que a ele, e isto dói-me. Continuo a preferir afirmar-me a mim do que afirmar a ele. Continuo a viver para mim, mesmo sendo os meus gestos muito tímidos. Mas o meu problema não é ser melhor, conseguir ser quem tu queres. Mas prefiro ir dormir olhando a ternura que Deus teve comigo, perdoando todos os meus pecados e acompanhando-me com paciência. Vou dormir querendo dizer neste gesto que Ele é o amor da minha vida. Ou que, pelo menos, eu quero que assim seja. E digo-lhe que lhe quero, que tenho saudades dele, que lhe dou toda a minha vida. Cristo. Se não dizemos o seu nome
Com medo e amor, perdemos a raiz de todas as coisas, daquilo que somos, do que mais vale na vida afirmar quando vamos dormir. Não é o que Ele fez por nós, tudo o que Ele nos deu, tudo o que Ele nos afirma, só o nome dele. Por isso, vale a pena, e assim, é a minha opção. Eu posso escolher todas as noites. Cada um de nós pode escolher, cada noite, onde é que olhamos. Por isso, vale a pena ir dormir dizendo: Tu és tudo e eu não sou nada. Amo-te com todo o meu coração. Amanhã voltarei a ser um pecador. Mas nem que seja só neste instante, dou-te a minha vida. A ti, Rei de Reis, beleza e amor. A ti que estiveste com João e André e que hoje estás aqui ao pé de mim. A ti que estiveste na cruz por mim, a ti digo-te que te quero, que te amo. Podes dispor de mim e que só desejo estar na tua presença, afirmando-te como bem supremo. Não sou capaz de dizer com palavras aquilo que o meu coração deseja neste instante. Neste instante, finalmente, bem aproveitado. Amo-te, obrigado. Por último, quero apenas agradecer ao Padre Iago e ao Javier por este testemunho que deram. Não vou dizer nada sobre o que eles deram, porque pensámos mesmo terminar com esta mensagem que o Marcos escreveu, para cada um no seu coração se possa encontrar com a pessoa do Marcos e não com as eventuais interpretações que possam ser feitas. Resta-me apenas fazer alguns agradecimentos e um aviso. Quero agradecer muito às Irmãs Paulinas por terem publicado o livro com tanta dedicação e empenho, e também à Sofia e ao Martim Bilbao, que fizeram a tradução do livro. Agradecer também à Associação Amigos do Marcos Po, que suportou e apoiou e incentivou que este encontro se realizasse e que o livro fosse publicado em Portugal. Sobretudo agradeço na pessoa do vice-presidente da Associação, Javier Mercado de Luna, que veio de Barcelona com a família para estar aqui hoje connosco. Por último, apenas recordar que quem tem auriculares, por favor, devolva onde lhes foram dados, porque é muito importante devolver os auriculares. Muito obrigado e um bom meeting a todos.